pela oportunidade de participar aqui com vocês. Quero deixar um abraço fraterno a todos os participantes e palestrantes. Agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campinas, na pessoa também do querido Fernando Pompeu, aí, pelo convite. Vou falar aqui brevemente, pessoal, até porque o sinal aqui no fórum ele é horroroso e eu tenho receio de... não quero atrapalhar o evento. Estamos aí entrando para o terceiro ano da reforma da Lei 11.101 pela 14.112. E, assim, é claro que é muito bacana diversas ideias, hoje em dia, muito mais teóricas do que práticas. Esse intercâmbio de ideias e de pensamentos que nós temos, até num congresso como esse ou em muitas outras situações, mas o fato é que nós ainda não pudemos experimentar, a reforma ainda não foi devidamente experimentada, né? É muito pouco tempo. Nós sabemos que os processos judiciais, por mais que trabalhemos com especialização, seja do próprio Poder Judiciário, seja de outros membros do sistema de justiça, o processo judicial ele tem seu tempo, aliás, as coisas têm seus tempos para acontecer, né? Nós não podemos esquecer que esperávamos aí uma enxurrada de ações envolvendo direito das empresas em crise, direito de insolvência, e nada disso aconteceu. Estão dizendo agora que isso vai acontecer. Pelo menos aqui na capital não vejo uma movimentação muito além do normal, né, daquilo que vem sendo divulgado. Então, estou falando isso, obviamente, sem qualquer tipo de juízo crítico, mas mais como uma constatação. Ainda estamos vivendo a fase de ideias, né? Não temos ainda muitas questões novas trazidas pela lei, regulamentadas pela lei, como um amadurecimento do Deep Finance. Não temos ainda grandes questões envolvendo a apresentação de planos por credores e não temos questões envolvendo insolvência transnacional, né? Agora, ainda que estejamos no campo das ideias, né, e das reflexões, ainda que bem teórico, quase nada empírico, em virtude da falta de situações concretas que nos fizessem experimentar todas essas inovações, o fato é que, de uma maneira geral, eu sempre tenho dito que a reforma da Lei 11.101 pela 14.112 ela foi extremamente positiva. Seria, eu acho, injusto esperar que um diploma legislativo ou uma reforma tão substancial como essa pudesse efetivamente abarcar todas as situações. Para isso, nós teremos aí a atuação dos profissionais do sistema de justiça, Ministério Público, advocacia pública e privada, né, e do Poder Judiciário construindo a jurisprudência, e sempre num processo de amadurecimento que, querendo ou não, ele precisa de tempo. Agora, trazendo aqui especificamente para o nosso tema da insolvência transnacional, eu vejo isso com muitos bons olhos. E eu vou ilustrar isso com um exemplo muito singelo, que é do conhecimento de todos, que foi o caso da recuperação judicial da Latam, ajuizada nos Estados Unidos. Nós sabemos que o grande volume de negócios da Latam se concentra no Brasil, mas eles optaram por colocar a sede no Chile. Isso porque, quando houve a fusão da TAM com a LAM, no Chile já havia normas de insolvência transnacional. E como se trata de uma operação séria, de grande impacto econômico, envolvendo muitos credores estrangeiros, obviamente, pensando num possível caminho de uma recuperação judicial, optaram por colocar a sede da empresa não onde está o maior volume de negócios, mas onde havia já uma previsão de uma legislação de insolvência transnacional.
Hoje nós temos isso, obviamente também não dá para termos aí uma visão muito singela das coisas. Tratamos de um processo cujo caráter econômico ele é, no meu modo de ver e na minha opinião, preponderante, mas vivemos aí agora uma possibilidade maior de trazer investimentos para o Brasil justamente pelo fato de que a jurisdição brasileira pode se comunicar, ainda que de maneira auxiliar, com jurisdições onde estão concentrados aí os grandes investidores mundiais. Então, isso é inegavelmente positivo, traz o Brasil para o cenário da economia globalizada, para um cenário de economia globalizada, onde nós temos um fenômeno, um pouco mais, um pouco menos, de virtualização das atividades empresariais, o que certamente é um debate que também precisa ser colocado quando falamos de bens essenciais e da proteção que se tem no esteio, dentro, até como uma regra para a preservação de isonomia, superando um pouco essa visão um pouco restrita dos bens de capital, mas a insolvência transnacional ela traz, sim, um alento, não só em nível de colocar o Brasil mais próximo da economia mundial, mas para um amadurecimento do nosso próprio sistema, E por que um amadurecimento um amadurecimento do nosso sistema? Nós precisamos começar a criar uma cultura de maior cooperação judicial. Aqui no Brasil, professor José Gonçalves, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma cooperação entre juízos que acabam tendo uma interseção quando nós lidamos aí com matérias de falência e recuperação judicial, porque nós temos juízes trabalhistas, juízes cíveis, débitos que precisam ser equacionados e muitas vezes uma universalidade, seja uma universalidade restrita no âmbito da recuperação judicial ou uma universalidade plena no âmbito da falência, nós ainda temos muita divergência entre juízos. E eu sinceramente espero que essa questão da insolvência transnacional também possa trazer um fomento a essa cultura de cooperação, onde nós vamos trabalhar muito com a ideia do juízo principal e do juízo auxiliar, sobretudo aqui no Brasil. O Brasil ele tem um histórico de muita receptividade de outros países em procedimentos auxiliares, de rastreamento de ativos, procedimentos auxiliares que nos ajudam com processos falimentares e de recuperação judicial no Brasil. Mas aqui na nossa casa nós temos uma cultura ainda muito imatura do ponto de vista de cooperação. Então, esse é um dos pontos também que eu espero que a insolvência transnacional ela possa contribuir com o nosso sistema aqui de recuperação judicial e de falência, com o direito das empresas em crise. E, claro, além desse aspecto econômico que é muito importante, de repente, o Brasil poder se tornar um pouco mais atraente para investimentos estrangeiros que efetivamente criem raízes aqui no nosso solo e contribuam com o maior volume de negócios e dos benefícios sociais que todos vocês sabem que a empresa ela gera. Então, é óbvio que eu não vou ficar aqui traçando pormenores de procedimentos, isso daí está na lei, e aí eu quero fazer aqui uma recomendação dos materiais que eu já tive contato, e eu não posso deixar aqui de recomendar a obra do Manuel Justino, que foi escrita aí nessa parte pelo meu querido amigo de todos aí, o Euronides, um cara super nota 10, com uma bagagem excepcional aqui no direito de insolvência, agora voando aí na segunda instância aqui no Ministério Público de São Paulo, e também 2 livros aqui, um do Daniel com o Peter Sester, que é o Cross-Border Insolvency and Recovery Proceedings, e também um livro do qual nós participou também a doutora Clarissa,
participaram aqui outros alunos, que é o Sistema Brasileiro de Insolvência Transnacional, também coordenado pelo colega Daniel Carmo, aí já com vários artigos falando de questões de ordem pública, quando a gente vai analisar essas cláusulas de barreiras em processos transnacionais, Fórum Shopping, e também o Centro dos Principais Interesses de Empresa. Então, são artigos aí bem maduros que podem auxiliar na evolução dos estudos e, quem sabe, de uma futura aplicação de procedimentos de insolvência transnacional que venham a ser ajuizados. Pessoal, essa era a singela contribuição que eu gostaria de dar. Fernando, muito obrigado pelo convite. Um fraterno abraço a todos. Uma boa continuidade do evento e espero revê-los aí pessoalmente em breve. Grande abraço. O sinal do fórum ajudou, doutor João. Não sei se agora atrapalhou, ele saiu repentinamente, mas o sinal do fórum ajudou. E agora a gente atravessa o Atlântico para chegar em Lisboa, para a fala do professor José, que vai trazer a questão da insolvência transnacional e a aplicação da lei da Uncitral na União Europeia. Vai ser muito interessante para nós ouvirmos o professor José, porque, de fato, para nós é muito novo, né? Essa positivação na norma, falando sobre falência transnacional, é muito recente, mas na Europa isso já vem de longa data, inclusive nós nos inspiramos na legislação europeia, na lei da Uncitral, e agora ouvi-lo vai ser de grande valia para que nós passemos a aplicar, tão logo nós consigamos, essas disposições aqui no Brasil também. Passo a palavra para o professor José para a sua exposição. Professor José, estamos sem áudio. Eu acho que aí... Assim, talvez esteja melhor. Conseguem ouvir? Estamos ouvindo, sim. Deixa-me só. Pronto. Feito este teste, a primeira palavra é de saudação diretamente aqui de Portugal. Endereço os meus cumprimentos a todos os presentes e, de modo especial, à comissão organizadora, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Fernando Poupil. É um gosto fazer parte deste primeiro congresso organizado pela Comissão de Estudos e Falência e Recuperação da OAB São Paulo Campinas e, portanto, é com muito gosto que vou tentar sintetizar aqui algumas ideias. Segundo aspecto, eu queria pedir, de facto, desculpa, mas eu fiz aqui uma ligeira alteração sem fugir ao tema, mas porque o tema é tão vasto, eu senti necessidade de me focar em algo que me parece relevante. E para tentar, digamos assim, captar a vossa atenção de uma maneira, enfim, procurando de alguma forma contornar aqui as barreiras, eu pedi autorização ao anfitrião para eu poder partilhar aqui o PowerPoint, se for possível. Eduardo, por favor. Eu não estou a conseguir. Coloque acho que não tenho permissão para isso. Como apresentador. Deu certo? Exatamente. Só um segundo. Entretanto, faço já aqui, digamos assim, um esclarecimento quanto à metodologia. Para tentar contornar um defeito que tenho, que é, muitas vezes, perder-me na exposição que faço, eu elaborei um texto que depois poderei fazer chegar e vou procurar seguir de perto este texto, dada a limitação de tempo, e naturalmente depois, mais tarde, ficarei disponível para esclarecimentos e para poderem colocar questões. Portanto, eu se calhar vou inundar-vos com muito conteúdo substantivo a respeito da cooperação no âmbito dos processos de insolvência e recuperação de empresas no âmbito da União Europeia. Ainda não estou com autorização. Bem, se não for possível, se calhar tem que ser... Eu acredito que agora foi liberado. Ok. Agora foi. Pronto. Isso. Muito obrigado.
pelos poderes especiais que me foram concedidos. Ora bem, presumo que conseguem ver, certo? Isso, agora estamos vendo. Muito bem. Então, o tema que eu escolhi foi, dentro daquilo que me foi sugerido, a cooperação em processos de insolvência e recuperação de empresas na União Europeia. Isto interessa sobretudo, naturalmente, que aos devedores e aos credores, que são os destinatários últimos deste tipo de processos, mas a dois operadores judiciários, aos administradores judiciais, por um lado, e aos órgãos jurisdicionais num sentido amplo, incluindo aqui os tribunais em sentido próprio, portanto aos organismos judiciais em sentido próprio, sentido amplo, mas também entidades administrativas que nestes processos de insolvência ou recuperação possam ter, nos diversos Estados-membros, competências em alguma fase destes processos. E eu queria começar, para ilustrar a complexidade daquilo que temos em mãos, eu podia começar com um caso prático. Provavelmente não conseguirão acompanhar, eu próprio tenho dificuldade em acompanhar, mas queria colocar-vos um caso prático. Aqueles casos típicos de exame, enfim, nos tipos de testes que costumamos fazer aqui em Portugal. Então, imaginemos que a empresa A tem sede em Portugal, onde foi constituída e registada e onde exerce maioritariamente a sua atividade e possui a maioria dos seus bens e equipamentos. A mesma empresa tem ainda ligações especiais com Espanha, onde tem uma sociedade comercial de direito espanhol, e a Alemanha, onde possui um armazém. Nestes dois locais existem vários trabalhadores nacionais e estrangeiros que prestam serviços. Além disso, a empresa A possui patentes e marcas de âmbito europeu. Imaginemos agora que essa mesma empresa A foi seriamente afetada pela crise económica ou financeira provocada pela pandemia e agravada pela guerra na Ucrânia e que, por isso, decide apresentar-se à insolvência junto a um tribunal português, que imediatamente declara a insolvência e nomeia um administrador judicial. A empresa B, um credor, uma empresa espanhola, havia já penhorado, portanto, em Espanha, o estabelecimento comercial, a sociedade de direito espanhol, e pretendia prosseguir com a ação executiva. Acontece que há um outro credor, a empresa C, de raiz norte-americana, igualmente credora da empresa A, que pretende reaver as mercadorias que havia entregue no armazém situado na Alemanha. Os trabalhadores alocados a Espanha e a Alemanha pretendem que a empresa A pague os salários em atraso. O credor B, situado em Espanha, procura, num primeiro momento, negociar com a Sociedade de Direito Espanhol um acordo de recuperação confidencial, mas sem sucesso. E então muda de ideias e decide requerer a insolvência da empresa de direito espanhol junto a um tribunal em Espanha, onde é nomeado um administrador judicial. Já a empresa C, de direito norte-americano, inspirada no Chapter 11 e na Rescue Culture, procura um plano de recuperação para todo o grupo, incluindo a empresa espanhola. E quid iuris? Ou seja, que resposta o direito dá a estas questões? Ora, primeiro, que tipo de questões nós temos aqui potencialmente em análise? Primeiro, saber o que é um processo de insolvência e o que é um processo de recuperação. Porque nos diversos Estados-membros da União Europeia essa resposta pode não ser clara. Aquilo que é um processo de recuperação aqui pode não ser o mesmo que é na Alemanha, que é em Espanha, que é em França, que é em Itália. E, portanto, temos essa questão. Segunda, saber qual é o tribunal competente ou qual é a jurisdição competente para a abertura e tramitação deste tipo de processos e seus incidentes. Depois, outra questão, a questão do reconhecimento e execução das sentenças que são proferidas nos diversos Estados-membros. Depois, os mecanismos de reclamação de créditos e de proteção de credores. Além disso, que é o aspecto que eu depois procurei focar, que é a cooperação entre os vários intervenientes processuais, em especial os administradores judiciais e os órgãos jurisdicionais. Porque, como percebemos com aquele caso prático, temos num grupo económico, podemos ter vários administradores, vários tribunais a trabalharem
digamos assim, sobre o mesmo grupo económico, ou sobre determinados bens que estão associados ao grupo económico. E, estando em causa, de facto, um tema que é muito vasto, cujo tratamento excederia o propósito desta exposição, enfim, que está limitada no tempo, eu vou restringir a minha análise aos processos de insolvência e recuperação que envolvem empresas devedoras com ligações a Estados-membros da União Europeia, dando particular ênfase à questão da cooperação entre os vários intervenientes processuais. E neste âmbito, este aqui é o programa que eu vou procurar seguir, e neste âmbito eu vou-me restringir, sobretudo, ao Regulamento da União Europeia 2015/848, que está disponível na internet, se procurarem, no site do Parlamento Europeu. Podem encontrar este regulamento, tem uns considerandos bastante explicativos e que ajudarão a perceber como é que isto funciona. E, portanto, um regulamento é um ato legislativo diretamente aplicável a todos os Estados-membros, que prescinde, por isso, de um ato de transposição dos respectivos Estados-membros para, de acordo com, assim, digamos, o direito substantivo de cada Estado, poderem adaptar para atingir a mesma finalidade. E, portanto, este regulamento 2015/848 é, de acordo com a classificação legal e doutrinal, um ato de direito derivado com caráter geral e que é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Estamos a falar de hard law, não estamos a falar de soft law. É a lei que é aplicável diretamente. Desta forma, o legislador europeu pretendeu uniformizar certas regras, retirando aos Estados-membros da União Europeia, onde se inclui Portugal, por exemplo, a possibilidade de transporem o regime aí contemplado para a ordem jurídica interna, pela forma que eles entendessem mais adequada, com o objetivo de atingir o mesmo resultado. Como sucederia se, em vez do regulamento, o legislador adoptasse uma diretiva. A diretiva dá liberdade aos Estados-membros para transporem, para atingir o mesmo resultado. Não foi essa a via escolhida. Com este regulamento, o que é que se pretendeu atingir? Primeiro, havia um regulamento anterior, de 2000, que até funcionava com bastante... os resultados eram bastante satisfatórios, mas tinha alguns contras. Havia um problema que já foi aqui tratado na intervenção anterior do fórum shopping, que é de procurar o fórum, a legislação mais competente, e as empresas, uns dias antes, uns meses antes, mudavam a sua sede para o país que entendiam que tinha a legislação mais favorável, com o objetivo de obter um proveito e, naturalmente, daí poderia resultar um prejuízo para os credores. E, portanto, um dos objetivos foi prevenir a seleção abusiva e fraudulenta de uma legislação que pudesse ser mais favorável à empresa e prejudicial aos credores. E, por outro lado, pretendia-se atingir um bom funcionamento do mercado europeu, o mercado de capitais, que assenta na liberdade de circulação de capitais e pessoas, e tinha-se a percepção de que para isso que pudesse ser feito, teria que haver uma legislação mais eficaz e eficiente nesta matéria, com menos competição entre os Estados nesta matéria do direito à insolvência. E então, focando-me agora aqui neste regulamento, quais são os aspectos fundamentais do regime? Âmbito de aplicação, saber a que é que se aplica este regulamento, a que tipo de processos. Segundo, qual é a competência, determinar qual é a lei que o tribunal competente para apreciar as questões. A segunda questão é a questão do reconhecimento e execução de decisões judiciais. Há uma decisão que é proferida como uma declaração de insolvência num tribunal português. Ela precisa de ser reconhecida por outro Estado-membro ou é automático? Se for automático, as coisas funcionam de maneira diferente. Depois, saber qual é a lei aplicável, por exemplo, a questões relacionadas com direitos reais, com trabalhadores, com operações sobre instrumentos financeiros, com marcas e patentes de âmbito europeu. Qual é a lei aplicável? Continua a ser a lei, a lex concursus, portanto, a lei onde o processo foi aberto, ou é outra? Depois, a questão da informação dos credores e reclamação de créditos. Naturalmente, para um credor poder reclamar créditos tem que ter informação. E há aqui uma preocupação acrescida de ser dada a informação aos credores, divulgada de uma forma ampla, para que os mesmos possam ter a possibilidade de reclamar créditos e reclamar créditos de uma forma
fácil, disponibilizando-lhes um modelo, uma minuta modelo, para que possam reclamar créditos sem recorrer ao patrocínio judicial. E depois a questão da cooperação. A questão da cooperação entre administradores judiciais e órgãos jurisdicionais, num sentido amplo, incluindo aqui tribunais e entidades administrativas, e esta cooperação coloca-se em dois patamares. O patamar em que o devedor é uma pessoa e o patamar em que o devedor é um grupo económico, portanto, várias empresas. Salientar, quanto ao âmbito da aplicação, que o primeiro critério é o critério que se refere à lex concurso, portanto, à lei que se aplica em função do local onde for aberto o processo. Pergunta-se, mas onde é que deve ser aberto o processo? No regulamento anterior dizia-se que, em princípio, era onde estiver a sede estatutária. O que é que acontecia? As empresas mudavam a sede para outro Estado-membro e daí resultava um problema. E então, o que é que se veio aqui dizer? Primeiro, quanto a este âmbito de aplicação, estão aqui em causa processos de insolvência e recuperação que reúnam certas características. Quais são estas características? Primeiro, tem que ter um caráter coletivo e um caráter público. O caráter coletivo diverge, admite uma situação mitigada. Se estivermos a falar de um processo que tem em vista a liquidação do património, então este caráter coletivo tem que ser absoluto. Portanto, tem que, em princípio, abranger todos os credores. Depois saber se eles vão participar ou não, outra coisa. Mas se estivermos a falar de um processo de recuperação, então este caráter coletivo concursal admite uma limitação. Não têm que participar todos. A recuperação pode ser alcançada apenas com alguns. E, portanto, se tiver em causa um processo de recuperação em que é possível obter a homologação judicial com o apoio de apenas alguns credores, ainda que produza efeitos contra todos, erga omnes, este processo de recuperação está abrangido por este regulamento. Por outro lado, os processos que não cumpram estes requisitos estão excluídos, nomeadamente processos de recuperação de caráter confidencial, que não estão sujeitos a publicidade, são negociados de forma privada, processos de liquidação, digamos assim, extra-insolvencial, uma liquidação em que a empresa não está insolvente, mas decide encerrar a atividade. Depois, naturalmente, reestruturações societárias em sentido puro, em que não há uma situação de insolvência ou de insolvência provável, também estão excluídas. E, portanto, o que é que temos? Temos processos de insolvência em sentido próprio, com objetivo de liquidação, que têm que ter um caráter coletivo, no sentido de abranger todos os credores afetados, e um caráter público, no sentido de haver uma divulgação, preferencialmente por meios eletrónicos, e, relativamente aos processos de recuperação, admite-se que possam ter um caráter mitigado ao nível do caráter coletivo, portanto, envolvendo apenas alguns. Quanto à competência, eu já referi quanto à competência, queria fazer aqui uma breve distinção. Primeiro, nós podemos ter aqui um processo principal e um processo secundário eventual. E a questão é saber onde é que vai correr o processo principal. Segunda questão, quando e em que circunstâncias pode eventualmente ser aberto um processo secundário. Mas já lá vou. Primeiro, para determinar a competência quanto ao processo principal, a lei, com vista a evitar o fórum shopping, portanto, a procura da lei mais favorável de forma abusiva, estabelece que a competência para abrir, ou seja, o lugar onde este processo deve ser aberto, ou seja, o Estado-membro onde o processo deve ser aberto, deve ser o local onde existe o centro dos interesses principais do devedor. O que é isto do centro dos interesses principais do devedor, ou em inglês, the Center of Main Interests? Este é o Estado-membro da União Europeia em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses de forma habitual e conhecida pelos terceiros. Habitualmente significa com meios, com recursos humanos e não só uma empresa de fachada, com um código postal. É isso que está aqui em causa. Mas também teve um cuidado para que não fosse, digamos assim, feita uma alteração assim, quase cosmética para que se pudesse contornar isto. E então,
para se proteger estas utilizações abusivas, o que é que se veio estabelecer? Veio estabelecer algumas presunções que visam, digamos assim, evitar estas situações de mudança da sede à última da hora. No fundo, a ideia é, em princípio, é o local onde a atividade é exercida de forma habitual e conhecida, ou melhor, em princípio, o local é onde está a sede estatutária, devendo esta coincidir com o local onde normalmente é exercida a atividade, ou seja, onde são empregos bens, materiais e humanos para o exercício dessa atividade, e presume-se, até prova em contrário, que o centro de interesses principais, ou melhor, onde a atividade é exercida, é o local da respectiva sede estatutária. Esta presunção só pode ser elidível, portanto, uma presunção relativa só pode ser elidível se a sede estatutária não tiver sido transferida para outro Estado-membro nos 3 meses anteriores ao pedido de abertura do processo. Portanto, sempre que houver uma alteração da sede estatutária para outro, vamos imaginar para a Espanha, e nos 2 meses antes tiverem mudado para lá os equipamentos, o pessoal todo, mesmo assim não seria possível, digamos assim, requerer a abertura do processo em Espanha, porque há este prazo e portanto, não seria possível requerer a abertura do processo. E, portanto, só é possível elidir a presunção se essa transferência tiver ocorrido há mais de 3 meses. Esta é que é a ideia. Com o objetivo de proteger a diversidade de interesses aqui em causa, o regulamento prevê ainda... Desculpa, vou passar aqui para o PowerPoint. O regulamento prevê ainda diversas disposições no que diz respeito aos processos principais e secundários. No fundo, a ideia, e atalhando um pouco o caminho para ter tempo para avançar para as próximas questões, é que, em princípio, há quase como um princípio de que só deve haver um processo, o processo principal. Mas poderá haver vantagem em haver um processo secundário se, por exemplo, o processo for demasiado complexo e então for ineficiente e for ineficaz tentar resolver tudo num processo de acordo com as leis de um Estado-membro. Outra possibilidade é, se de facto as leis dos vários Estados-membros, relativamente aos quais o grupo económico tem várias ligações, forem de tal forma diferentes que se torna impraticável, então o administrador judicial ou uma das empresas implicadas pode requerer ao tribunal, digamos assim, que abra um processo, por exemplo, em Espanha, para que aí seja liquidado o património para satisfazer os interesses locais dos credores locais. É uma possibilidade, desde que isso não viole o princípio basilar da igualdade dos credores. Agora vou passar para outro tema, que é a lei, a questão do reconhecimento e execução de decisões judiciais. Relativamente a esta matéria, a regra é que as decisões proferidas por qualquer tribunal pertencente a um dos Estados-membros são automaticamente reconhecíveis sem necessidade de um processo de reconhecimento no Estado-membro de destino onde essa decisão pretende produzir efeitos. Portanto, um juiz português que profira uma declaração de insolvência, essa mesma sentença é automaticamente reconhecível e suscetível de execução noutro Estado-membro. Quanto à lei aplicável aqui a situações específicas, o que é que eu quero salientar? Quero salientar, primeiro aspecto, se estiver em causa problemas relativos a direitos reais, em princípio, a lei aplicável é a lei onde o bem se encontra. Portanto, aqui não é lex concursos, mas a lex situs, portanto, a lei do sítio onde o bem se encontra. Se tiver em causa direitos e obrigações relacionados com os trabalhadores, em princípio, são aplicáveis as normas gerais de conflitos quanto a questões de direito do trabalho. Mas, em alguns casos, pode ser necessário aplicar a lei onde o processo foi aberto, nomeadamente se estiver em causa, por exemplo, a resolução dos contratos. Vamos imaginar que o administrador judicial quer pôr fim aos contratos. Ou vamos imaginar que está aqui em causa a graduação dos créditos. Queremos saber se o crédito do trabalhador é privilegiado ou não é privilegiado. Aqui, em princípio, deve-se aplicar a lei do Estado-membro, onde o processo foi aberto.
Depois, relativamente a questões relacionadas com matérias do foro dos mercados financeiros, deve-se aplicar a lei que é aplicável ao instrumento financeiro em causa. Vamos imaginar que o instrumento financeiro foi emitido ao abrigo de uma lei espanhola, é a lei espanhola que se vai aplicar. Se foi emitido ao abrigo de uma lei alemã, é a lei alemã que se vai aplicar. Depois, passando agora para a questão da informação dos credores e reclamação de créditos, muito sinteticamente, aquilo que pretendia dizer é que, de facto, há aqui uma grande preocupação do legislador europeu de garantir, digamos assim, um acesso fácil e imediato a estes processos. Em princípio, estes processos, com ligações a vários Estados-membros transnacionais, devem estar informatizados numa plataforma online, onde os credores podem aceder aos vários despachos que são preferidos, quer pelo administrador judicial, pelo tribunal, aos vários comunicados do administrador judicial, à comissão de credores, e tudo o que é relevante deve estar nesse site, com um mecanismo célere para se reclamar créditos, para se impugnar eventuais despachos. Esta é a ideia principal que os Estados-membros são obrigados, por força deste regulamento, desde 2015 a ter. Por fim, quanto à cooperação entre administradores judiciais e órgãos jurisdicionais, aqui eu queria destacar uma situação que é o seguinte. Estando em causa uma empresa, em princípio, aquilo que se visa com a cooperação é que os administradores possam comunicar entre si, trocar informação, no sentido de aferir qual é a melhor estratégia para recuperar a empresa ou para liquidar a empresa, consoante aplicável, ou consoante o que esteja em cima da mesa, e saber se é mais eficiente abrir um processo secundário num outro Estado-membro, se não é. E, portanto, a este respeito, o que é que se prevê? Prevê-se que se possam estabelecer protocolos, acordos, escritos, não escritos, multilaterais, bilaterais, não importa, informais, como já disse, que visem facilitar esta comunicação. A cooperação é uma cooperação institucional, mas não tem que estar escrita, não tem que ter aqui um caráter, digamos assim, demasiado pesado. Pode ser algo informal, pode resultar da experiência do dia-a-dia, mas é importante que haja. Mas se estiver em causa um devedor que seja um grupo económico, aí há um processo especial, que é um processo de coordenação de processos de insolvência. Ou seja, não estamos a falar de um processo secundário, que no fundo é, digamos assim, um apêndice do processo principal e que existe quando há que é pessoa singular ou pessoa coletiva. Estamos a falar numa coordenação de processos de insolvência onde existem várias empresas de um grupo, onde existem vários processos de insolvência a decorrer e o administrador judicial chega à conclusão que é necessário articular os vários processos ou o administrador ou o tribunal. E então, se for este o caso, o administrador judicial deve solicitar ao tribunal um pedido para que haja, digamos assim, uma coordenação de processos. Digamos que no fundo, é replicar aquela ideia, aquela ligação entre o processo principal e o processo secundário para uma dimensão maior, ao nível de grupos económicos, procurando promover a cooperação quando existem vários processos de insolvência ou de recuperação que atingem várias empresas. E, portanto, o que é que se pretende, mais uma vez, com isto? Os objetivos são os mesmos, é que se estabeleçam protocolos, e esses protocolos existem, são estabelecidos. A dificuldade é encontrá-los porque eles são estabelecidos. Se forem por escrito, podemos encontrá-los e muitas vezes até estão, por uma questão de segurança jurídica e de facilitação da intervenção dos vários sujeitos. É mais fácil perceber de que forma é que as coisas vão acontecer. Mas quando eles não são escritos, só a prática é que nos diz como é que as coisas vão funcionar. Mas há uma clara tendência para que se reduzam estes acordos de cooperação por escrito. E, portanto, como eu dizia, quando se solicita um acordo de coordenação, portanto, pressupõe-se aqui que está no âmbito de uma recuperação ou uma insolvência de um grupo económico, aqui numa dimensão maior, aquilo que os administradores judiciais visam é, no fundo, dividir tarefas entre os administradores judiciais. Há um administrador que será, digamos assim, o administrador principal, presidente, digamos assim, dos trabalhos,
Os órgãos jurisdicionais, os tribunais, também vão repartir entre si competências na apreciação dos diversos temas que podem, digamos assim, sobre uma perspectiva, dizer respeito a um ordenamento jurídico, sobre outra, dizer a outro. E, portanto, é isto que na verdade, está em causa. Como notas finais, não querendo estender aqui a minha exposição, gostava de dar conta do seguinte. Eu vou sair desta apresentação e vou apresentar outra, muito sinteticamente, com 30 segundos me calmo. No âmbito do direito da insolvência ao nível europeu, temos este regulamento de 2015 sobre as insolvências transfronteiriças, que tem a ver com aquilo que acabei de referir. Temos uma diretiva de 2019 que visa sobre aspectos substanciais relacionados com a recuperação preventiva de empresas. E temos já em cima da mesa, desde dezembro de 2022, uma nova proposta de diretiva que vai dar aos Estados-membros a possibilidade de a transporem, agora voltada para a liquidação das empresas e para outros aspectos que me parecem relevantes. Eu queria aqui destacar os seguintes aspectos. Primeiro, permitir que os administradores de insolvência possam ter acesso direto a registros centrais sobre saldos bancários e sobre os outros bens sujeitos a registro, porque isto é uma dificuldade que nós temos. Segundo aspecto, introduzir aqui os chamados pre-PEC, são aqueles processos em que, antes de ser declarada a insolvência, se é dada a possibilidade aos devedores de optar por uma liquidação mais eficiente, mais eficaz, sem aquele estigma da declaração de insolvência, preferencialmente mantendo a empresa em atividade. Portanto, vendendo a empresa como going concern. E depois, visa também introduzir aqui alguns aspectos relacionados com microempresas ou pequenas e médias empresas, no sentido de facilitar a sua liquidação, porque se conclui que os processos de insolvência, no geral, são feitos para grandes grupos económicos ou para grandes empresas. Mas já o tecido empresarial, por exemplo, em Portugal, é composto mais de 90% por pequenas empresas. E, portanto, a realidade é outra e, com vista a introduzir uma maior eficiência e maior celeridade, então já estamos aqui, no âmbito europeu, a trabalhar em nova legislação do direito da insolvência. Dizer, para terminar, que há Estados-membros que já cumprem esta nova proposta diretiva, há outros, como é o caso de Portugal, que não cumprem e que têm um grande trabalho pela frente. Muito obrigado pela vossa atenção. Era o que tinha para partilhar convosco e depois, como disse, estarei disponível por esta via ou por outra para responder a eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço ao professor José Gonçalves pela exposição e é importante trazer a visão da falência transnacional na União Europeia. Por quê, pessoal? Aqui no Brasil, nós temos um país de extensão continental, então é muito comum nós vermos recuperações judiciais com operações em vários estados da federação, né? E aqui é uma lei única. Agora pensem na União Europeia, né? Pensando como comparando a extensão com o Brasil, uma série de países com legislações próprias, com uma infraestrutura muito melhor, inclusive, do que a nossa, que você transita lá por trem, uma facilidade enorme. Certamente, muitas companhias têm operações em Portugal, Espanha, Itália, França, etc. E tem uma dificuldade a mais do que aqui. Por quê? Porque aqui estamos todos sujeitos a 11.101 de 2005. Lá, cada país tem uma legislação. Então, é fundamental você, por exemplo, saber onde é o Center of Main Interest, né? Qual é o principal centro, para definir a competência. Por quê? Porque, certamente, a questão do Fórum Shopping na União Europeia deve ser complicada, né? É muito mais fácil se você tem operação na Itália, na Espanha, em Portugal. Poxa, qual que é a legislação mais favorável a minha? É a portuguesa? Então, eu vou lá, mudo a minha sede estatutária, né? Para quê? Para ajuizar a ação lá, para ter o processo principal em Portugal. Isso tem que ser verificado. Então, fundamental a sua exposição, José Gonçalves, para a gente, para que nós tenhamos essa noção da importância do direito transnacional, porque aqui no Brasil, claro que nós temos operações em mais de um país, mas é mais raro. Então, sua exposição foi fantástica, por quê? Porque, de fato,
Na Europa, isso é muito mais utilizado do que aqui, e nós vamos passar a utilizar cada vez mais agora, porque foi positivada essa questão no Brasil, né? E para continuar a exposição aqui, tem o Dr. Euronides Santos, que já trabalhou em casos emblemáticos de falência transnacional, né? Promotor, ex-promotor, procurador, né? E com certeza vai nos trazer muito conteúdo na tarde de hoje. Passo a palavra para o Dr. Euronides, claro, passo a palavra para o Dr. Euronides, que falará do púlpito para a sua exposição. Opa. Boa tarde a todas, a todos. Está dando algum barulho aqui no microfone? Pelo menos aqui atrás está dando uma estourada na caixa. Melhorou? Tá bom assim, essa distância? Vou deixar um pouquinho aqui assim. Bom, antes de mais nada, vamos cumprir com o protocolo, até porque eu fui educado dessa forma. Toda vez que você vai à casa de alguém, você tem que cumprimentar o seu anfitrião, e eu quero começar esses cumprimentos com o Fernando Pompeu, que é presidente da Comissão de Estudos de Falência e Recuperação Judicial da 3ª Subseção da OAB de Campinas, que teve essa iniciativa de elaborar e concretizar esse primeiro congresso sobre recuperação judicial e falências aqui após a reforma da lei em 2020. Não é o primeiro congresso que Campinas realiza, porque o primeiro foi logo em 2005, eu também tive a oportunidade de participar, organizado pelo Instituto Nacional de Recuperação de Empresa, INRE, né? E foi aqui na cidade de Campinas, coincidentemente. Então, parabéns, Pompeu, muito obrigado pelo convite. Aproveito, estendo em seu nome os cumprimentos à presidente da OAB, a Luciana Freitas. E cumprimento os meus companheiros de mesa aqui, o Antônio Iataroli e o Wagner Armani, ilustre palmeirense, que estava aqui dividindo comigo, só essa fala do colega português me traz aqui a lembrança do Abel Ferreira e do nosso Verdão, e é verdade, é muito legal. Mas, principalmente, eu quero saudar, então, os meus colegas de mesa, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho e o Dr. José Machado Gonçalves, lá de Lisboa, pela explicação sobre a insolvência transnacional, o João trazendo aqui a importância desse instituto para o Brasil, e o Dr. José Gonçalves dando aí um breve panorama, né, um sobrevoo de como que funciona a insolvência transnacional na comunidade comum europeia. E me coube aqui falar dos protocolos de insolvência. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: por que a insolvência transnacional está em pauta e a gente tem discutido isso? Né? O meu primeiro caso, eu acredito que o primeiro caso do Brasil de insolvência transnacional foi demandada de um dos processos onde eu atuava, na Promotoria de Recuperação Judicial e Falência, em 2009. Em 2009, nós abrimos o primeiro capítulo 15 nos Estados Unidos, que é o capítulo correspondente à nossa insolvência transnacional, Fernando. Isto em 2009, no caso da Fazenda Reunidas Boi Gordo. Posteriormente, um outro caso meu também teve aberto uma insolvência transnacional nos Estados Unidos, que foi o Banco Santos, em 2010. E eu estou chamando a atenção para essas datas, para a gente poder entender o quanto isso evoluiu ao longo do tempo, para nós chegarmos no que nós temos hoje. Em 2013, eu tive o terceiro caso onde eu atuava, também aberto um capítulo 15 nos Estados Unidos, foi do Banco Pontual. Em 2014, o último caso que eu tive, onde eu atuava, que também envolvia falência transnacional, foi o Banco Cruzeiro do Sul. Entre 2019 até 2022, numa pesquisa rápida que eu fiz,
e olhei as informações, colhi essas informações no escritório norte-americano que trabalha e representa muitos AJs brasileiros nas insolvências transnacionais. De 2009 até a data de hoje, já foram abertos 22 casos de insolvência transnacional nos Estados Unidos, demandados aqui do Brasil, né? Então, a gente tem um volume substancial. O Fernando, que é bom de conta, de 22, 4 casos, pelo menos, foram meus, e eu que instaurei esses casos, né? Participei ativamente nesses casos. Então, vocês vejam que não é algo novo. Apesar de positivado recentemente no Brasil, não é algo novo. E me coube aqui falar de protocolos de insolvência. É óbvio que a nossa divisão, a gente sempre combina, faz um combinado antes de chegar aqui para a conversa fazer sentido, mas por que eu optei por falar em protocolos de insolvência? Porque os protocolos de insolvência envolvem uma concertação de atos de juízes diferentes. Envolve um diálogo entre juízes de diferentes competências. E isto diz respeito à insolvência transnacional, como muito bem o professor José Gonçalves falou agora, né? Várias jurisdições dentro da própria comunidade europeia, como que decide, quem recebe o quê, de que jeito, de que forma, e isto vale também aqui para o direito interno brasileiro. A reforma da 11.101, operada agora pela 14.112, ela fala isso, que os juízes devem cooperar, né? O juízo da recuperação, o juízo da execução fiscal, o juízo da justiça trabalhista, e esta mesma cooperação, ela deve se materializar através de um protocolo, né? No âmbito da insolvência transnacional, eu vou fazer um pouquinho esse paralelo para a gente poder entender, olha, não é só num caso de insolvência transnacional de uma instituição financeira que eu vou pensar num negócio desse. É só no caso das lojas americanas, só no caso da Oi. Quando que isso vai cair na minha mesa? Quando que eu vou ser nomeado para trabalhar num caso transnacional? E aí você olha para um instituto como esse e olha pensando assim, bom, isso não é para mim. Isso não vai acontecer nos meus casos, isso aqui não me interessa. Então, tentando trazer um pouquinho o paralelo e trazer isso para o nosso dia a dia, Fernando, eu vou fazer sempre esse contraponto para a gente poder entender como é que isso funciona. O conflito de competência, ele se estabelece nas mínimas coisas. Por exemplo, entre a justiça do trabalho e a justiça recuperacional. A gente tem conflito. A justiça recuperacional e a justiça especializada tributária, as varas tributárias, de direito tributário, tem conflito. E por aí vai. E como você soluciona isso? O Fernando disse aqui agora, olha, nós somos um país de dimensões continentais. Como você cumpre uma carta pregatória, por exemplo, sei lá, no norte, nordeste do país, sul, sudeste, no estado vizinho, como você cumpre isso? De que maneira você consegue para atender uma determinada, um movimento, um ato processual? No mundo de hoje, se nós retroagirmos a 15, 20 anos atrás, até se admitia, demorava, vai uma precatória para não sei aonde. Não, demorava, todo mundo sabia que aquilo ia demorar, ia voltar porque tinha uma incorreção, e etc, etc. Hoje, com o mundo digital, como é que isso funciona? Falta alguma cópia para instruir uma carta precatória, né? Quem é o preposto que vai cumprir? Como é que você vai distribuir? Veja, o mundo é diferente e reclama posturas diferentes dos operadores do direito. E esses protocolos servem para isso. No caso do Banco Santos, voltando aqui um pouquinho, a falência transnacional foi de 2010, a falência nacional foi de 2005,
E nós tínhamos um problema muito sério de conflito de competência com a Justiça Federal Penal, criminal. Quem fica com que bem, quem vende, quem não vende, vai para a União, vai para a massa falida, como é que isso funciona? Isso gerou um embate que levou essa discussão interna, refletiu nos Estados Unidos, onde a maioria dos bens estavam apreendidos. E a justiça norte-americana, Wagner, ficou assim, mas para quem que eu vou entregar esse bem que eu bloqueei aqui nos Estados Unidos? Para o juiz criminal ou para o juiz da falência? Como é que eu resolvo esse negócio? Isto travou sobremaneira o andamento do processo. Isto criou uma dificuldade enorme na resolução desse problema. E aí já em 2013, buscando solucionar isso, porque era uma situação efetivamente vergonhosa para a justiça brasileira, porque o governo americano, e eu falo governo, e é governo mesmo, né, porque era o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele olhava para o Brasil e falava, se vocês não se entendem aí, como é que você quer que eu resolva por aqui? Não vou resolver. E aí nós, depois de muito esforço, conseguimos formular um documento, que na época a gente não chamava de protocolo de insolvência, na verdade, eu dei um nomezinho bem que o MP gosta, né, que é o TAC, né? Mas não é o TAC, o termo de ajustamento de condutas, era um termo de ajustamento de competências. Olha que maluquice, né? A gente redigimos um documento, o juiz da falência e o juiz criminal federal assinaram este documento, que era um termo de ajustamento de competências mesmo. Olha, o que um pode fazer, o que o outro pode, em que medida, quando entra um, quando entra outro, e fizemos esse documento em 2013. E isso destravou todo o processo que corria de insolvência transnacional nos Estados Unidos. E não só lá, mas também na Suíça, na França, na Inglaterra, onde tinha bens. Isso, então foi um movimento, estou falando de 2013. Entrando agora mais particularmente no meu tema, a gente tem aqui um pouquinho do que seria esta cooperação jurídica internacional. Ela é fundada, ela é baseada num princípio, que é o princípio da cortesia, da gentileza, né? Falta de gentileza não é só no nosso dia a dia, às vezes o Poder Judiciário também prescinde um pouquinho desta gentileza para com o seu colega, para com o seu par, né? E esta cortesia, isto é um princípio adotado universalmente de um juízo auxiliar o outro. É o que acontece na Comunidade Europeia, é o que prevê a legislação sobre insolvência transnacional, é o que está na soft lei, lá da UNCITRAL, quando fala de cooperação jurídica transnacional. É preciso ter cortesia, é preciso tentar resolver esse problema. E mais, se fala que essa cortesia tem que ser feita de forma direta, a comunicação entre os juízes tem que ser feita de forma direta. Acho que está ali, né? Cadê o laser point ali, né? Tá. A comunicação tem que ser direta, tem que ser independente da expedição de cartas rogatórias, etc. e tal. E assim é que deve funcionar a cooperação, um protocolo de cooperação entre juízes. Ele tem que ser claro, transparente, direto, e transparente no sentido de dar acesso a essas comunicações para todas as partes envolvidas no processo. Isso é de fundamental importância. Quando, e eu volto aqui nas minhas datas, quando foi promulgada a lei, o Conselho Nacional de Justiça, alimentado pela sede de conhecimento e de melhora das práticas, pelo próprio Dr. Daniel, que já falou aqui conosco hoje de manhã, o que fez o Conselho Nacional de Justiça? Importou as diretrizes do JIN, Judicial Insolvency Network, que nada mais é do que a congregação de juízes do mundo todo que atuam em insolvência e, portanto, têm competência, eventualmente, para insolvência transnacional, que instituíram algumas diretrizes a serem observadas para que esta comunicação fosse a mais fluida e direta possível, e transparente.
O GIM, portanto, traz ali um rol, diretrizes que devem ser observadas nesta comunicação entre juízes. O GIM, por exemplo, ele foi criado oficialmente em outubro de 2016. Outubro de 2016. Então, vejam, até 2016, né, a comunicação, como ela se dava, como era feito, como que um juiz brasileiro se entendia com um juiz de outra jurisdição, como que a gente fazia para que isso funcionasse. Olha só, em 2013, eu bolei esse negócio do TAC aí, que é o termo de ajustamento de competências, etc., mas como que a gente fez? Como que eu, Eronides, trabalhei, e os juízes que trabalhavam nesses casos à época, qual foi o procedimento para haver essa comunicação com o juiz transnacional? Estou falando lá em 2009. Vocês vejam, só em 2016, 5 anos depois, é que veio alguma coisa normatizando, orientando como é que isso deveria ser feito. E como que a gente fazia? De uma forma muito transparente. Antes de tomar qualquer medida num juízo transnacional, nós comunicávamos isso ao juiz brasileiro, que era o juiz do processo principal, falar, olha, pretendemos fazer isso, 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 isto é possível, estas medidas são viáveis, são admitidas no direito brasileiro. Sempre tive essa cautela nos meus processos, não fazer nenhum requerimento, não formular nenhuma medida no exterior que não fosse possível ser tomada em território nacional. Ah, é um excesso de zelo, porque às vezes o que não pode aqui, pode lá. Pode ser um excesso de zelo, mas tudo que eu produzi em termos de prova em outra jurisdição, numa jurisdição estrangeira, para que ela gere efeito no direito interno, eu tenho que importar esta prova e trazê-la aqui para dentro. E se essa prova não... o meio de produção de prova aqui no Brasil não é admitido, eu corro um risco de ter uma nulidade decretada lá na frente. Então, havia sempre esta burocracia, digamos assim. Primeiro a gente batia aqui, daqui, traduzia, levava para lá e lá obtinha a decisão judicial do juiz demandado. Este era o protocolo. Vejam que isto acabava tornando o processo mais burocrático, porque a comunicação não era direta, mas trazia segurança. Agora, já 5 anos depois que a gente foi fazendo isso, veio as diretrizes internacionais para tratar desse assunto. E dentro dessas diretrizes, que foram incorporadas agora pela resolução 394 do CNJ, o que faz? Essa resolução, apenas para a gente ter uma ideia, do CNJ, ela tem 7 artigos e contempla e agrega num anexo 14 diretrizes que esmiuçam como esta comunicação deve ser feita, em que medida isto é possível se fazer, e etc. A gente não vai passar aqui, pelo adiantado da hora, eu não vou ficar estudando cada diretriz com vocês, mas algumas coisas são importantes e eu gostaria de deixar muito claro. Primeiro, a comunicação tem que ser direta, as partes têm que ter acesso, é possível a realização de audiências simultâneas aqui e em um juízo estrangeiro. As partes só não serão notificadas desta comunicação ou de um ato processual se aquele processo tiver características especiais, por exemplo, alguma questão em sigilo, alguma questão sensível, que a parte contrária não possa ter acesso àquela informação. Nestes casos, devidamente fundamentado, você pode realizar um ato de comunicação entre os juízes sem notificar a parte contrária. Afora isso, a gente tem que entender que isso tem que funcionar. E isto não vale só para insolvência transnacional, vale também para os casos de insolvência nacional. E aí eu quero trazer para vocês uma informação, como ela é de ontem, sendo de ontem, hoje já não é mais novidade, né? Mas, de qualquer forma, eu vou vender como uma grande novidade aqui, Fernando. Foi firmado no TRF5 da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho, TRT da 6ª Região, e o Tribunal de Justiça do Pernambuco,
isso no dia 28 de março, acho que é, então não é tão novo assim, 28 de março de 2023, o que acontece? Eu tomei ciência ontem, mas o que eles fizeram lá? Um termo de cooperação judiciária para resolver esse problema de conflito e de embates que há entre a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e o Juízo Recuperacional. É um documento extremamente importante, porque trata justamente disso. É um termo de ajustamento de competências, ou um protocolo de insolvência, não importa. É isto que funciona. É sentar, conversar, formalizar, né? E aí eu bato muito nessa tecla da formalização, porque juízes vêm e vão, promotores vêm e vão nos processos, né? Nós não somos eternos ali, não temos raízes fincadas nesses processos, assim como os advogados. E é importante você ter estes protocolos devidamente materializados nos autos, porque quem substituir, quem vier no lugar, sabe o que estava sendo feito, sabe como deve proceder dali para frente. Isso traz segurança jurídica, né? Dito tudo isso, eu acrescento um único problema na comunicação direta, que é o problema linguístico, o problema da língua. Como é que eu vou ter uma comunicação direta, eu, Euronides, com um juiz da Alemanha, por exemplo, porque eu não falo alemão. Mas eu peguei a Alemanha como um exemplo radical, porque eu tampouco falo espanhol, né? Tampouco sou fluente na língua inglesa. Se eu me coloco nesta situação, imagino que outras partes, uma parte ou o magistrado, como você vai se comunicar? Qual a obrigação? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente imagina, olha, eu não sei falar alemão. É verdade, mas a obrigação de falar a outra língua é só minha, do brasileiro, ou o juiz da Alemanha também teria a obrigação de falar português? Porque é de lado a lado. E aí você tem uma dificuldade de ordem prática que em nenhum momento, em nenhuma das 14 diretrizes consegue resolver, né? Como você vai fazer uma audiência brasileira e uma audiência nos Estados Unidos, ou uma audiência, sei lá, na França, com rituais diferentes, com coisas diferentes, com língua diferente, enfim, é algo que muito bacana no campo das ideias. E aí a gente volta lá em 2009, quando eu comecei a trabalhar, e optei por ter cautela no dia a dia destas comunicações, de produzir e demandar, quando for demandar, caso de demandar, ou em ser demandado, de sempre olhar para o nosso direito interno e fazer aquilo que a nossa lei efetivamente permite. Os slides depois, Fernando, você pode rodar para todo mundo. Eu acho que eu coloquei mais para vocês olharem para o slide e não ficarem olhando para mim mesmo, mas tudo que está aí eu já falei com vocês, mas a ideia era só a gente ter um pouquinho de noção disso e deixar esta mensagem. É algo que nós não temos mais como fugir disso, né? O mercado está cada vez maior, cada vez mais globalizado. Nós vamos ter muitos problemas e muitas coisas boas aqui no Mercosul, né? São os nossos parceiros comerciais e a gente vai ter problemas aqui. Nós vamos ter problemas, temos Argentina, Paraguai, enfim, Chile, etc. E vamos ter casos aqui, quando a gente mira, né, mira do outro lado do oceano, mira para outro continente, a gente fica imaginando que é uma coisa muito fora do nosso dia a dia, mas na verdade não é. Ela está bem aqui, está bem no nosso quintal, e nós vamos precisar de muita cautela, de muita